Que Deus os abençoe. Vamos ler a palavra de Deus? Apocalipse 5, versículo 11 e 12. Você lê, irmão, por favor? Versículo 11 e 12, Apocalipse 5. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos. E era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares. E com grande voz diziam: digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber o poder, e riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graças. Amém. Fazer o seu favor, irmão? Pai Celestial, Deus Santo, estamos gratos, Senhor, nesse tempo que permitiu que chegamos, Senhor, por mais esse culto, Pai Celestial. Viemos humildemente, Senhor, suplicar o Teu perdão para com nossas faltas, nossas negligências, Pai. Rogamos também, Pai, que Tu venha ser, Tu venha estar com cada membro da Tua igreja, leita, que nós encontramos cada vez nesse instante. E agora, Senhor, rogamos que Tu também venha saciar nossas almas, Pai, com a Tua palavra. Esta noite, em nome do nosso Senhor Jesus, nós oramos. Amém. Amém. Pode sentar. Nós estamos falando sobre a unicidade de Deus. E de manhã a gente estava falando sobre que Jesus nasceu o Messias, o Cristo. Já nasceu o Messias. Depois de 8 dias, que, como está em Azer da Igreja, em sua página 10. 9 e 10 fala isso. Ele nasceu o Messias, o Cristo. Depois de 8 dias que ele foi lá e foi oferecido a Deus e deram o nome para ele de Jesus. Depois de 8 dias. Mas ele nasceu já o Messias. O mulher fala, pô, assim também eu, né? Eu já nasci branco. Depois eu fui lá no cartório, meus pais me levaram e me registraram e me deram o nome de Jesus. Amém. Agora, o ministério dele, sim, né? O ministério começou com 30 anos, depois do batismo. Começou o ministério dele e ele começou a discernir os corações das pessoas e mostrar o sinal que a Bíblia falava que ele iria mostrar. Então as pessoas torcem a mensagem, né, quer colocar coisa na boca de Mombrana que não é verdade. Como esse grupo da dualidade, falando que os magos não tinham revelação. Chegou a falar tamanha tonteria dessa, falaram que os magos não tinham revelação, que os magos eram pagãos. Indo de frente, batendo de frente, dizendo o que o profeta falou nessa mensagem que nós lemos hoje de manhã. Os dons de Deus sempre encontram seus lugares. Né? Ali Mombrana fala que os magos tinham revelação. Amém. Que os magos não eram pagãos. Deus revelou para eles. E Mombrana fala que eles foram ali adorar Jesus como Deus. Né? Eles sabiam que Jesus era Deus. Amém. A divindade em trabalho para morrer. Mas isso é o inimigo que entra nas pessoas e quer fazer elas torcerem, né, a palavra do irmão Brana. E não só na divindade, mas acerca dos dízimos também. Torce as palavras do irmão Brana. O irmão Brana fala, os dízimos vai para os pastores, mas para eles administrarem para o Senhor, né? Amém. Então o dízimo não é exclusivo deles, não pertence a eles. É só para eles, né, administrar para o Senhor. Eles podem usar o dízimo, lógico, né, para a sua necessidade básica. Mas o Mombrana fala, o dízimo é para ser administrado para o reino de Deus. Amém. E assim essas pessoas torcem o ensinamento do irmão Brana e fazem heresias com isso. Mas os eleitos não serão enganados. É verdade. E na mensagem à divindade também, no seu parágrafo 143, o Mombrana nos fala
E eu disse, então, Deus, o maior que preencheu o tempo e espaço, chegou a descer a um pequeno embrião, ao ventre de uma mulher, né? O grande Deus, o grande Jeová, chegou a descer como um embrião. Agora, falar que por causa do meu irmão falar que Deus não é um como meu Deus, que ele não gerou a si mesmo, né? Falar que os dois são duas pessoas distintas, isso é uma aberração, uma coisa completamente contrária à mensagem do irmão Branco. Senhor. Falar que ele foi Deus somente depois dos 30 anos. Então ele não era Deus antes, né? Ele já nasceu Deus, como está aqui. Desde o ventre de Maria ele já era Deus. Amém. Mas de uma forma humana, lógico, né? Como está aqui, então Deus, o maior, que preencheu todo o tempo, o espaço, desceu a um pequeno embrião ao ventre de uma mulher. Então eu disse, quando nós somos salvos, Jesus não era judeu nem gentio, porque o óvulo somente produziu a carne, o sangue tinha a vida. Desse modo nós somos, a Bíblia diz, somos salvos pelo sangue de Deus. Veja, ele não era judeu nem gentio, ele era Deus, né? Jesus era Deus. Amém, Senhor. Por essa razão, quando nós vamos ao altar, colocamos nossas mãos pela fé sobre a sua cabeça e sentimos o dilaceramento e a agonia no Calvário, e confessamos nossos pecados, que nós estamos errados. Né? Vamos pular aqui um pouquinho, porque tem muita coisa para ser lida hoje. Vamos ler aqui no parágrafo 146. Eu disse agora, o que é isso? É Deus condescendendo, né? Deus, aquele grande Deus, foi condescendendo, né? Primeiro se transformou no Logos, a palavra, né? Depois veio e se tornou nesse embrião, né? No ventre de uma mulher. É Deus condescendendo. Ele desceu. E primeiro, ninguém poderia tocá-lo, porque o homem havia pecado. Então ele desceu em um corpo para provar o pecado, para tomar o pecado. Veja, a única pessoa que Deus poderia fazer, a única pessoa que Deus poderia fazer para ser justo, era fazer isso dessa maneira, né? Por exemplo, se eu tivesse a jurisdição dessa audiência, esta manhã, do modo que Deus tinha sobre a raça humana, e eu dissesse, o primeiro homem que olhar aquela coluna morre. E Tom Hicks olha para ela. Agora, por exemplo, eu tomo o irmão Carson. O senhor morre por ele. E isso não seria justo. Eu diria, Léo, você é meu secretário. Você morre por ele. E isso não seria justo. Billy Paul, meu filho, você morre por ele. E isso não seria justo. A única maneira que eu posso ver, a única maneira que eu posso ser justo, é eu mesmo tomar o lugar dele, tá vendo? Amém. Então, gente, Deus não seria justo se ele enviasse uma outra pessoa, um filho dele, para morrer para o ser humano. Isso não é justiça. Então, se ele mandar a pessoa para morrer, né, o filho dele, e ele, né, isso não seria justo. E isso é o que Deus fez. Deus é um espírito. E ele criou, ele mudou sua forma. Isso devia ter impacto para as pessoas, de pensar no pequeno Jeová. Ele poderia ter vindo um homem adulto. Porém, ele veio em uma manjedoura. Amém. Sobre um monte de estrume. O pequeno Jeová chorando como um bebê. Era Jeová, ele já nasceu Deus. Amém. Era Deus. Lógico, não tinha plenitude ainda, né? Não era ainda o ministério da plenitude, Deus em carne humana, né? Mas era Deus. O pequeno Jeová chorando como um bebê. O pequeno Jeová brincando como um menino. O pequeno Jeová carpinteiro como um trabalhador. O pequeno Jeová na adolescência. Jeová pendurado entre os céus e a terra. Jeová na cruz. Quando ali na cruz era Jeová ali, o Elohim.
Amém. Elohim, antes do Logos ali, antes do princípio, Elohim ainda. Era Elohim ali na forma humana. Forma humana, porque quando você fala o Logos, né, a pessoa já veio com segunda pessoa. As turmas são tão pagão, e é grupo que diz a mensagem, são tão pagão, que quando você fala a luz, o Logos ali, ele já pensa que é uma outra pessoa. É o filho, lógico, é o filho. Né? Mas é o pai também. Amém. Né? Como nós vamos estar lendo hoje, se der tempo, o pequeno Jeová na adolescência, Jeová pendurado entre os céus e a terra, com escarpos de barbas, de bêbados, e cuspe de soldados sobre a sua face. Era Elohim ali recebendo aquela cuspida, né? aquela coisa imunda e imoral que fizeram com ele. Jeová morrendo. Jeová morreu. Ah, mas Jeová não podia morrer. Deus saiu dele, né? Saiu dele para Deus, para ele morrer. Saiu daquela unção, daquela plenitude. Mas era Jeová morrendo, sim. Mas não na forma de Jeová, mas na forma de filho. Na forma de humana, né? Na forma física, né? Na forma, carnal, né? na forma humana. Isso aí está Na na criação mensagem. humana, né? Que ele veio, né? Na criação humana. Era Deus morrendo na forma humana, né? Isso está na mensagem, o desvelar de Deus. Né? Se você quiser ler lá, o desvelar de Deus, está lá, que era Deus morrendo na forma humana, na forma de filho. Jeová morrendo pelos seus filhos. Jeová morrendo para redimir. Não uma outra pessoa. Tá vendo? Não uma outra pessoa. É isso que o dualista, os arianos da mensagem odeia. Odeia essa parte aqui. Odeia isso aqui. Jeová morrendo para redimir. Não uma outra pessoa. Era Elohim morrendo, não uma outra pessoa. O filho não é uma outra pessoa. Amém, Senhor. Porém, o próprio Deus. É, Senhor. Veja, Deus, esse era seu ofício, porque ele está tentando voltar ao coração do homem. Né? Ele queria entrar no coração, mas para isso tem que morrer primeiro. Para as pessoas, não, vocês estão negando o filho, estão tirando a existência do filho. Não tirando a existência do filho, mas o filho é um ofício de Deus, é um atributo de Deus, não é uma outra pessoa. Como está na mensagem, quem é esse Melquisedeque, no parágrafo 121, agora anota, e agora vamos a Melquisedeque. E por que Maria não era sua mãe? Essa é a razão porque ele a chamou mulher, não mãe. Ele não teve pai, porque ele era o pai, ele não teve pai, porque ele era o pai. Então, falando de pessoa, então não tinha duas pessoas, gente. O Logos não era uma pessoa distinta do pai, mas era o próprio pai, de uma forma que podia ser vista. Não vai dizer isso. É verdade. Mas o povo não consegue, porque é uma revelação, né? E ele não consegue ter essa revelação. Porque ele era o pai eterno, o 3 em 1. Ele não teve mãe, certamente não. Ele não teve pai, porque ele era o pai. Amém. Como o poeta disse uma vez, recitando uma grande saudação a Jesus, ele disse: eu sou quem falou a Moisés, num ardente arbusto de fogo. Eu sou o Deus de Abraão, a estrela resplandecente da manhã. Sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Sou a criação inteira e Jesus é o nome. Isso é correto. Ó, quem diz tu que eu sou? E de onde se diz que eu vim? Conheces a meu Pai? Ou pode dizer o seu nome? Aleluia! Ele é o Pai, ele é o Filho, ele é o Espírito Santo. Amém. Né? Ele é tudo isto. Mas as pessoas não suportam isso. Como está na mensagem, a era da igreja de Éfeso, em sua página 62 está escrito. Apocalipse 2:1. Isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Este é aquele de quem é dito: esse é Jesus. Esse Jesus é Senhor e Cristo. Aí está ele, o único e exclusivo Senhor, Deus Todo-Poderoso. Amém. E fora dele não há outro. Aí esse é o Pai. Está falando do Pai, falando do Pai. Não é do Pai, é do Pai, Filho e Espírito Santo, é uma pessoa só. Aí está ele, o Salvador, do Senhor vem a salvação, Jonas 2:9, andando no meio das igrejas, através das 7 eras. O que ele foi na primeira era, ele é em todas as eras. Para cada crente, ele é Jesus Cristo, mesmo ontem, hoje e eternamente. O que ele fez uma vez, ele ainda está fazendo e continuará fazendo. Agora você vai notar que Jesus está andando sozinho no meio de suas igrejas. Não há ninguém mais com ele.
nem verdade pode haver, pois ele sozinho operou a salvação dela. Amém. E tendo-a comprado com seu próprio sangue, ele a possui. Ele é o seu Senhor e Mestre. Ela lhe presta toda a glória, e essa glória ele não compartilhará com outro. Não há nenhum papa com ele, não há nenhum bispo com ele. Maria, mãe de seu corpo terreno, não está com ele. Amém. Ele não fala e volta-se para um pai, pois ele é o pai. Amém. Ele não se volta para dar ordens a um Espírito Santo, pois ele é Deus, o Espírito Santo. Amém. É a sua vida que está fluindo e pulsando na igreja, dando-lhe vida, e sem ele não haveria nenhuma vida. Do Senhor vem a salvação. Esse é o Pai, esse é o Espírito Santo. Não está falando do Filho, não, né? O dualismo, porque eles creem que tem duas pessoas com o nome de Jesus Cristo, o Pai e o Filho. Para eles são duas pessoas distintas. Se fosse assim mesmo, gente, então o batismo está errado. Teria que ser que o batismo, se fosse outra pessoa, seria assim: eu te bati em nome do Senhor Jesus Cristo Pai, e depois batia de novo. Agora te bati em nome do Senhor Jesus Cristo Filho. Para não haver, né, nenhuma glória para um nem para outro, para ser igual. Mas não, gente, o Senhor Jesus Cristo é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. São títulos, ofícios, atributos. Senhor. Não havia ninguém com ele quando ele pisou o furor da ira, da fornalha ardente. Não foi outro, mas ele que esteve pendurado sobre a cruz e deu o seu sangue, tá vendo? Ele que estava pendurado sobre a cruz, Jesus, o Filho, gente. Deus, o Jeová, a mesma pessoa, não é outra pessoa, mas eles querem sempre falar que era outra pessoa, era o Pai, não era o Filho. Sempre que a gente fala de Deus, ele quer colocar, né? Eles querem torcer a palavra de Deus, ele quer torcer ali. Eles adorar porque Deus está cumprindo a palavra nele. Que absurdo! Né? Adorar porque, né, eu estava lendo agora mesmo sobre isso, adorar ele porque Deus estava cumprindo a palavra dele quando apareceu ali, foi ressuscitado, sem ser quebrado o corpo ali. Por isso que adorar, porque a palavra está se cumprindo nele. Por isso que adorar Jesus. Então você acha certo adorar William Branham, porque ele era a palavra desta era, Deus cumpriu a palavra através do William Branham. Vamos adorar o William Branham, porque Deus manifestou nele. Mas em Jesus foi plenitude. No irmão Branham foi também. Naquele momento ali na fila de oração, onde a palavra estava nele discernindo as pessoas. Era Deus de plenitude naquele momento. O irmão Branham isso em vários lugares. Era Deus de plenitude. É verdade. Mas o irmão Branham não é Deus, gente. Ele não é a palavra. A palavra veio a ele. Ele não é a palavra. Amém. Agora Jesus, o Filho, ele é a palavra. Amém. E o autor e consumador da fé. Ele é o alfa e ômega de nossa salvação. Nós estamos desposados com ele e não outro. Desposados com ele e não outro. Né? Não outro. Nós somente temos um esposo. Temos aliança somente com uma pessoa, não duas pessoas. Se o pai e o filho fossem duas pessoas, você é casado com quem? Com o pai ou com o filho? Você é esposo de quem? A igreja é esposa de quem? Do pai ou do filho? Né? As pessoas complicam a coisa e tem que torcer e assim engana as pessoas. Nós não pertencemos à igreja, nós pertencemos a Ele. A Ele, não a eles, duas pessoas. Pertencemos a Ele, Jesus Cristo. Não a duas pessoas, mas a Ele, o Senhor da glória. E não a outro. Nós não pertencemos à igreja, nós pertencemos a Ele. Sua palavra é lei. Credos, dogmas, estatutos e constituições não tem nenhum efeito sobre nós. Sim, é Jesus sozinho que anda no meio das igrejas. E Deus nela operando, querer efetuar, segundo sua boa vontade. Nunca esqueça isso. Você tem somente um vínculo com Deus. E Deus tem somente um vínculo com você. Esse é Jesus. E Jesus sozinho. Né? Jesus sozinho. Ele é Deus. Né? O nosso único vínculo é Jesus. Né? Nós estamos com Ele. Amém. Isso é verdade. Também no parágrafo 152. Agora, Deus Jeová aqui em cima não poderia tocar a raça humana por causa de sua própria lei de santidade. Deus Jeová se tornou pecado por nós. Ele se tornou pecado por nós. E pagou o preço para que o mesmo Deus Jeová pudesse vir e viver em nós. Deus sobre nós, Deus conosco, Deus em nós. Não três deuses, um Deus. Os professores ficam loucos tentando explicar isso. É uma revelação. Tem que ser revelado. Não é três pessoas, duas pessoas. São três títulos, três ofícios da mesma pessoa. Três ofícios. E também no parágrafo 211, o Paulo nos fala: no nome do Espírito Santo. Foi Mateus. E Pedro disse: no nome de Cristo Logos. Cristo Logos.
O Logos é o Espírito Santo. O Pai é o Logos. O Filho é o Logos. Amém. No princípio era o Logos. O Logos estava com Deus. E o Logos era Deus. O tempo todo a mesma pessoa. Amém. Não duas pessoas. Também no parágrafo 235, eu conheci. Ele foi o Pai, não um outro Deus. Ele foi o Filho, não um outro Deus. Tá vendo? O Filho não é um outro. Amém. O mesmo Deus. Não são três ofícios. Deus na dispensação da paternidade. Se você deseja dar nome a isto, da paternidade, filiação, é o mesmo Deus em nós agora. Eu estarei convosco, pronome pessoal, eu estarei convosco. Desse modo, veja, são três ofícios, não três deuses, são três ofícios, não três deuses. No parágrafo 256, e eu disse para esse homem, eu concordarei com o Senhor, contanto que o Senhor pregasse a Escritura e tivesse amor, e cresce, e pregasse e dissesse que o Senhor estava batizando pessoas, não no nome de Jesus, só Jesus. Por isso que o Abraão falava que não era unicista, né? Porque eles tinham até essa coisa de falar que Deus, né, só operou através de um ofício, em um lugar somente, mas não, o Abraão falou que Deus operou em três ofícios, em três lugares. Amém. Só Jesus, mas cadê o Pai? Cadê o Pai e o Espírito Santo, gente? Bati o nome de Jesus, mas cadê o Pai e o Espírito Santo? Os títulos. Não no nome de Jesus, só Jesus, não Senhor. Eu seguramente não concordaria com isso. Porque eu conheço vários Jesuses, os conheço na África e em diferentes lugares, pessoas chamadas de Jesus. Porém, se o Senhor usar o termo de nosso Senhor Jesus Cristo, eu concordarei com o Senhor nisso. Isso está bem, eu lhe darei apoio. Eu penso que o Senhor deveria colocar Pai, Filho e Espírito Santo primeiro. Veja, para ter isso corretamente, eu penso que o Senhor deveria. Porém, ele disse, não, isso está de volta na Trindade. O rapaz falou para ele, o Ulisses falou para ele, se eu fizer isso, vai estar de volta na Trindade, né? Então eles não aceitam isso de forma alguma. Eu disse, isso não é uma Trindade, é um Deus em três ofícios. Amém. Isso é um Deus em três ofícios. Então, quando você fala de ofício, irmão, isso não está falando da unicidade, não. Né? Não da forma que eles falam da unicidade, mas da forma como o Mombrano nos ensinou. O Mombrano ensinou isso. Amém. Isso não é uma trindade, três deuses. Nós não temos três deuses, certamente não. Não há tal coisa, não foi ensinado na Bíblia. Há somente um Deus. Escutai, Israel, eu sou o Senhor, o teu Deus. Um Deus, Deus primeiro mandamento. Não terás outro Deus diante de mim. Certamente Ele é um Deus. Não três deuses. Não três deuses. Então nós temos visto aqui. Senhor. Porque o Cristo, o Espírito Santo, o Logos estava em nós. O Logos, falando do Logos. Então nós temos visto que o Mombrana, ele condenava realmente, né? Ele condenava aquele unicismo ali. Né? Mas na mensagem a era de Esmirna, na pregação mesmo que nós temos, o Mombrana fala assim, agora, eu não sou unicista, eu não creio no unicismo da forma que eles creem, né? Que os unicistas não creem na forma que eles creem. Amém. Mas o Mombrana deixa claro, ele crê em uma pessoa só, o Pai e o Filho, a mesma pessoa. Amém. E também na mensagem de Unidade 148 também, ele nos fala, não a organização unicista, mas sou unicista com Cristo, vem, mas não com a organização dos unicistas. Né? Então o irmão fala aqui na mensagem de Unidade 158 que ele era unicista também, mas não com a organização unicista. Né? Quer dizer com isso que ele cria em um só Deus, uma só pessoa na divindade, o Pai e o Filho, sendo uma pessoa somente. Também na mensagem Tiatira 16, ele nos fala, então a luz da unicidade da divindade veio. Eles se organizaram e morreram também, né? A luz da unicidade também. Então Deus é somente uma pessoa. O Pai e o Filho é a mesma pessoa. O Pai e o Filho são ofícios e atributos da mesma pessoa. E também na mensagem de Filadélfia 2:7, o Mombrana fala,
A unidade da divindade encontra-se desde Gênesis 1 até Apocalipse 2, 22, 22, 21. A unicidade da divindade. Amém. Mostrando que há somente um Deus. Nessa mensagem aqui, um super sinal, Umbanda nos fala aqui no seu parágrafo 76, 77. Observe a Deus em sua maneira de operar. Quando Ele criou os céus e a terra, Ele ajuntou os anjos e Ele disse, façamos. Cada lugar na Escritura onde Ele fez qualquer coisa, na maior parte, não eu, mas meu Pai, né? Sempre humilde, façamos. Ele juntou os anjos ali, não há outra pessoa, outro Deus ali não, irmãos. Ah não, ali estava o filho ali, o outro Deus, alguma outra pessoa. Não, ele está falando com os anjos nombrando aqui. Ele ajuntou os anjos e ele disse, façamos. Como o pai chama os filhos e fala, vamos fazer tal coisa. Mas quem faz é o pai, agora as crianças não conseguem fazer. Né? Mas mostrando assim a humildade dele, façamos, vamos fazer isso, né? Ele juntou os anjos, irmão Branco. Os anjos, para ajudá-lo ali naquela obra. Mas se você ler, né, o Gênesis 1, 27, ali não explica. Em Gênesis 1, 26 ele fala, e Deus falou, façamos, né? Façamos. Parece que é mais pessoas fazendo. Mas quando chega no versículo 27, ali fala, e Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Né? Falando que Deus criou sozinho aquilo. Né? Amém. Então não podemos isolar nada, mas seguir até Deus nos revelar. E no parágrafo 77 ele nos fala, mas quando isso chegou ao plano de redenção, ele veio só. Ninguém estava com ele. Ele era o único que podia vir. Um anjo não podia fazer isso. Outro homem chamado seu filho não podia fazer isso. Outro chamado outra coisa, uma virgem santa, ou uma mãe santa, ou algum santo, não podia fazer. Deus tinha que vir. E eu lhes darei um sinal, uma virgem conceberá, e um filho nascerá, e ele será chamado Emanuel, Deus conosco. O super sinal, Deus e seu povo, Deus com seu povo. Deus se torna o seu povo, Deus o homem se torna um. Um sinal, uma pedra de tropeço para o mundo, mas uma esperança bendita para o crente. Um sinal, né, que eles falarão mal dele. Falarão mal dele. Também mensagem com conferência com Deus, no parágrafo 106, o Mobrano nos fala, 106. Muitos anos atrás houve uma outra conferência, gostaria de falar dela só por um momento. Essa foi quando a estação natalina na qual estamos entrando agora, se haveria um Natal ou não, mas houve uma conferência no céu acerca do que seria esse plano de redenção. E foi decidido por Deus que ele se tornaria homem, que ele desceria e tomaria a sua própria maldição sobre si mesmo. Não seria justo ele enviar um anjo, não seria justo ele enviar nenhuma outra pessoa, mesmo que ele tivesse um filho. Não seria justo ele enviar seu filho. Não seria justo eu fazer José sofrer pelas coisas que eu determinei em julgamento. Tá vendo? O Mobrano ensinando isso, não é nós querendo fazer, mas não é o Mobrano ensinando. Amém. Mas o povo não crê no Mobrano, ele quer colocar outra pessoa lá em cima, outro Deus, para ser dois. Né? Mas que ele não quer adorar, porque fala que não pode adorar e tal. Gente, o povo não consegue crer no irmão. Eu falo isso não é para ofender ninguém, entendeu? Mas é para poder mostrar a verdade, porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Senhor. E a sua escolha eterna, né, depende da o seu destino eterno. Depende da escolha que você faz aqui. A tua escolha determina o teu destino eterno. Para você vai na eternidade. Se você escolher seguir esses homens, né? Que escolha mais tola nós fazemos. Seguir o ensinamento de homem. Se temos aqui o ensinamento vindicado e provado de Deus para seguirmos. Amém. Não seria justo eu fazer José sofrer pelas coisas que eu determinei em julgamento. Eu não seria justo a fazê-lo. Se prescrevi meu julgamento e quero redimi-lo, a única coisa que posso fazer é sofrer por isso eu mesmo. Aquele foi o sinal, aquele foi o grande imortal, o golpe mortal em Satanás. Agora, meu irmão católico, e também muitos dos meus protestantes, não estou querendo feri-los, mas quando você tenta fazer Jesus um Deus um pouco menor que Deus, fazer dele um Deus menor, você corta o pé dele,